Salve, povo, aqui é o N trazendo mais um vídeo de mistérios acerca de pessoas famosas. Dessa vez, o caso de hoje é sobre a morte de Kurt Cobain. Como o último vídeo foi sobre o Freddie Mercury, e no vídeo do Clube dos 27 eu citei ele, eu vi muita coisa dos dois enquanto eu tava fazendo a pesquisa dos fatos, e separei pra trazer no vídeo de hoje só as coisas sobre uma das, se não a maior, voz do rock dos anos 90 pra cá. Mas antes de tudo, se você é o tipo de pessoa que curte esse conteúdo criminal de mistérios e segredos, você é o meu público-alvo e toda segunda, quarta e sexta tem um vídeo novo no canal. Se inscreve e deixa o like pro YouTube passar a divulgar e mostrar pra mais pessoas assim, como eu e você, que curtem esse tipo de vídeo. Obrigado. E agora, bora começar o caso de hoje? Kurt Donald Cobain nasceu em 20 de fevereiro de 1967 em Aberdeen, Washington, nos Estados Unidos. Filho de Elizabeth Fredenberg, que era uma garçonete, e de Donald Leland Cobain, que era mecânico automotivo. Ele também tinha uma irmã, 3 anos mais nova, chamada Kimberly. O Kurt tem origem holandesa, inglesa, alemã, francesa, irlandesa e escocesa. Ele foi criado por pais da classe trabalhadora e o Kurt foi descrito como uma criança muito feliz e muito criativa. Ele era muito mimado pelos seus pais, principalmente pelo seu pai Donald. E ele conta que o quarto do Kurt parecia um estúdio de arte, porque ele desenhava todos os seus personagens favoritos em filmes e desenhos animados, como o Aquaman, o Monstro da Lagoa Negra e também como os personagens da Disney, como o Pato Donald, Mickey Mouse e o Pluto. Todo esse entusiasmo dele com a arte foi incentivado por sua avó, Iris Cobain, que era uma artista profissional. E o Kurt também começou a desenvolver interesse pela música desde muito novo. O tio materno dele, Chuck, tocou em uma banda chamada The Beatcombers, e a sua tia Mary também tocava guitarra e participou de algumas bandas. Então, a família dele sempre foi ligada à música. De acordo com essa tia dele, a Mary, ele começou a cantar aos 2 anos de idade e aos 4 começou a tocar piano. E também, desde que era muito novo, ele escrevia músicas sobre as coisas que ele vivia. Então ela conta que uma vez ele escreveu uma música sobre uma viagem que eles fizeram ao parque. Quando Kurt tinha 9 anos de idade, seus pais se separaram e isso trouxe efeitos muito negativos na personalidade dele. Então ele mudou muito rápido e ele estava se transformando numa pessoa bem difícil de se conviver. Já nessa época, pintar e cantar eram as suas atividades preferidas. Então, logo após o divórcio, Kurt foi morar com a mãe dele, mas por conta dessa mudança repentina, estava muito difícil e ele acabou indo morar com o pai dele. O pai dele, Donald, se casou com outra mulher e teve outros filhos, o que não agradou muito o Kurt, que ficava cada vez mais rebelde. Dizem também que nessa época, além de ter morado na casa da mãe e do pai, ele também morou com alguns parentes e um pouco mais tarde acabou voltando para a casa do seu pai. E aí, na escola, o Kurt tinha um amigo que era homossexual e por conta disso, os dois, ele e o amigo, sofriam muito bullying. Já na adolescência, ele começou a consumir álcool e drogas. Ele dizia que fumava muita maconha porque ele ficava muito feliz. E aí, aos 14 anos de idade, um tio perguntou para o Kurt se ele queria uma bicicleta ou uma guitarra de presente. Logo, ele escolheu uma guitarra. Então, aprendeu a tocar guitarra e começou a fazer alguns covers de bandas que ele gostava. Também não demorou muito para que ele começasse a compor as suas próprias canções. Então, no ensino médio, o Kurt conheceu Chris Novoselic, que, segundo ele, tocava de modo espontâneo e divertido. Então, os dois começaram uma amizade que só se fortaleceu ao longo dos anos, e os dois compartilhavam de um gosto musical um tanto peculiar, além de uma apreciação pela banda local chamada The Melvins. Os dois tinham muitos amigos em comum e logo começaram a sair juntos. Pouco tempo depois, Kurt presenteou Novoselic com uma fita demo de sua própria banda, um projeto musical dele, pessoal, intitulado Fecal Matter. Depois de alguns meses de indecisão, seu amigo finalmente ouviu a fita e ele acabou gostando. Então, ele concordou em formar uma banda junto com Kurt. A mãe do Kurt tinha um salão de beleza que tinha uma sala desocupada no último andar do prédio. Logo, eles começaram a usar essa sala para ensaiar, e por volta de 1985 e 1986, entra o baterista da banda, e eles formam o Nirvana. Começam a fazer suas primeiras apresentações tocando o gênero grunge, que é um misto de vários outros gêneros musicais. Logo, o grunge foi criado por Kurt Cobain. Durante os primeiros anos do Nirvana, vários bateristas passaram por lá, até que eventualmente a banda ficou com Chad Channing, que gravou com a banda o álbum chamado Bleach, lançado pela Sub Pop Records em 1989, mas dizem que eles ficaram insatisfeitos com o estilo de Channing e isso foi levando a banda a procurar um substituto. Eventualmente eles encontraram Dave Grohl, e foi com ele
que a banda encontrou seu maior sucesso através de sua estreia com o álbum de 1991, Nevermind. Esse disco vendeu cerca de 25 milhões de cópias no mundo inteiro e é considerado um dos maiores e mais influentes da história do rock. A banda lançou novos discos e em 92 eles gravaram uma apresentação acústica para a MTV, e todos os álbuns da banda se tornaram verdadeiras obras de arte. Em 1990, Kurt conheceu a Courtney Love, e em 1991 foi quando eles foram vistos várias e várias vezes juntos, no dia 24 de fevereiro de 1992, poucos dias após o término da turnê do Nirvana no Pacífico. O Kurt e a Courtney se casaram em uma praia no Havaí. Ela usou um vestido de cetim e renda que teria sido da atriz Frances Farmer, e o cantor usava um pijama verde, porque ele disse que estava com muita preguiça para vestir um smoking. No mesmo ano, Courtney deu à luz a Frances Bean Cobain, a primeira e única filha do casal. Durante a maior parte de sua vida, o Kurt sofreu de bronquite crônica e uma intensa dor física devido a uma não diagnosticada condição estomacal. Enquanto às drogas, como eu disse na adolescência dele, ele começou a fumar maconha por volta de 13 anos. Um pouco depois, ele começou a consumir LSD. Teve uma época que ele consumia muito. O Kurt também usou muita heroína esporadicamente por um bom tempo, mas em 1990 o uso da droga se transformou em um vício, e um dos maiores motivos para isso, segundo o Kurt, era porque ele sentia muita dor no estômago. Ele conta que a heroína ajudava muito no quesito de diminuir essa dor, mas nem todo mundo acredita nisso. Mas alguns amigos dele, inclusive, já falaram que não era bem assim. Um deles foi o Buzz Osborne, que disse que ele só falou isso para inventar uma desculpa para continuar usando, e que ele consumia porque ele queria muito isso, porque ele gostava da sensação, além do fato dele ficar se embriagando, além do fato dele consumir muito álcool. Além de solventes, o Kurt também tinha uma depressão, e já na família dele também tinham alguns casos de depressão. 2 de seus tios tinham cometido suicídio. Então, pouco a pouco, juntando tudo isso, as coisas ficaram piorando. E o vício em heroína foi ficando cada vez pior também. Então, a primeira tentativa de reabilitação aconteceu em 92, pouco tempo depois dele descobrir que a Courtney estava grávida. E logo depois, entrou para uma turnê do Nirvana, pela Austrália. E ele parecia muito branco, muito pálido, também muito magro devido à síndrome da abstinência. E um pouco depois, ele veio a regressar à sua casa, e o vício reapareceu. Dizem que antes de uma apresentação do Nirvana em Nova York, em 93, o Kurt teve uma overdose algumas horas antes do show. E ao invés de chamar uma ambulância para acordar, alguém aplicou uma injeção de naloxona para fazer com que o corpo dele voltasse de uma vez. Então, ele entrou no palco e tocou como se nada tivesse acontecido, sem que ninguém suspeitasse. Em 1º de março de 94, o Kurt foi diagnosticado com bronquite e laringite. Então ele viajou na mesma semana para Roma para fazer um tratamento. Então, 2 dias depois, ele se encontrou com a sua esposa Courtney lá. E aí, sobre esse episódio que eu vou contar agora, a Courtney disse que os dois estavam lá e estava tudo ótimo. Eles passearam muito por Roma e estava tudo perfeito. Eles foram para o hotel e aí eles acabaram usando várias drogas e ela simplesmente apagou. E quando acordou, o Kurt tinha tido mais uma overdose. E ele foi imediatamente levado para o hospital. Logo, ele passou o resto do dia inconsciente e após 5 dias internados, ele voltou para Seattle. E Courtney Love disse que essa foi a primeira tentativa de suicídio do Kurt, o que nunca foi confirmado. Mais pra frente no vídeo eu vou falar um pouco mais sobre isso. Então, os dois já estavam em casa no dia 18 de março, no mesmo mês, quando a Courtney liga pra polícia dizendo que o Kurt era suicida e que ele se trancou dentro do quarto com uma arma, ameaçando se matar. A polícia foi até a casa dele. Chegando lá, eles confiscaram alguns remédios e a arma, e o Kurt insistiu que em nenhum momento ele falou em se matar, que nunca tinha falado isso e que ele não pretendia fazer isso. Ele só estava trancado no quarto porque ele queria se esconder da Courtney e não queria falar com ela. E foi isso que ele disse para os policiais. E continuava afirmando que não era suicida. No dia 25 de março, isso tudo, no mesmo mês, a Courtney resolveu fazer uma intervenção. Então ela chamou os amigos próximos do Kurt e os executivos da gravadora para fazer essa intervenção com ele, por conta do uso excessivo de drogas. Logo, o Kurt ficou muito bravo e ignorou tudo o que eles estavam falando. Eram cerca de 10 pessoas na casa dele. E ele disse que não quer nem saber o que eles tinham para dizer e subiu direto pro quarto e se trancou. Apesar disso, no fim ele acabou aceitando participar de um programa de desintoxicação. Então, o Kurt chegou no centro de recuperação no dia 30 do mesmo mês, em Los Angeles, na Califórnia. Todas as pessoas que chegaram a visitá-lo afirmam que não notaram nenhum comportamento suicida, e nem mesmo negativo nele. Quando ele chegou lá,
Ele passou um bom tempo brincando com a sua filha Frances, e essa infelizmente seria a última interação entre eles. Na noite seguinte, Kurt saiu para fumar um cigarro e em seguida ele pulou o muro de 6 metros de altura e fugiu do centro. Nesse mesmo dia, ele tinha dito em tom de brincadeira que seria muito estúpido tentar pular o muro. E foi justamente o que ele fez. Mas a verdade é que a clínica tinha uma segurança bem baixa. Então, se ele queria ir embora, ele poderia simplesmente ter saído pela porta da frente. Mas eu acho que ele quis fazer isso meio que em tom de brincadeira mesmo, de zoeira. Pelo menos é o que as pessoas próximas falam. Então, ele fugiu, pegou um táxi e foi direto pro aeroporto de Los Angeles. De lá, ele voou de volta para Seattle no dia 2, e no dia 3 de abril, Kurt foi visto em vários lugares nos arredores da cidade. Mas a maioria de seus amigos e familiares não tinham conhecimento do seu paradeiro. No dia 3 de abril, a Courtney contratou um detetive particular para que pudesse encontrar o Kurt. Nos 2 dias seguintes, ele não foi mais visto em lugar algum, até que no dia 8 de abril de 1994, o corpo do Kurt foi descoberto em sua casa no bairro Danny Blaine, em Seattle, por um eletricista que tinha acabado de instalar um sistema de segurança na casa. Então, apesar de ter uma pequena quantidade de sangue saindo da orelha dele, o eletricista disse que não tinha visto nenhum sinal visível de trauma e que, a princípio, até achou que ele poderia estar dormindo, até que ele viu a arma, uma espingarda Remington, apontada diretamente para o queixo dele. No mesmo local, foi encontrada uma nota de suicídio dirigida ao amigo imaginário de infância do Kurt, chamado Boda. Ele tinha uma alta concentração de heroína e vestígios de Valium também foram encontrados em seu corpo. Acredita-se que o corpo dele tenha ficado deitado lá por dias, e o relatório do legista estimou que o Cobain tinha falecido no dia 5 de abril de 94. Então o corpo dele foi encontrado apenas 3 dias depois. A explicação oficial para a morte do Kurt é que foi suicídio, mas as evidências incluem a saúde mental dele, o bilhete suicida e os ferimentos, além da sua coleção de armas. Até hoje existem várias controvérsias sobre a causa de sua morte. Então agora eu vou me aprofundar um pouco mais nas evidências da cena do crime. Tudo o que aconteceu lá e também falar sobre as principais teorias sobre a morte dele. A primeira teoria, que provavelmente é uma das mais famosas, é a que a Courtney, sua mulher, teria planejado tudo. Como eu disse, ela contratou um detetive particular chamado Tom Grant para tentar buscar pelo Kurt e saber onde ele estava naqueles dias em que ele estava desaparecido. E o Tom fez toda a pesquisa nessa carta. No bilhete, eles encontraram que a escrita mudava no final da carta. E também que a carta não apresentava impressões digitais. Basicamente, o que ele escreveu na carta inteira é que ele estava cansado da fama, ele estava cansado da indústria da música e de toda a pressão em cima dele, dizendo que isso não o fazia mais feliz. Ele dizia também que se sentia culpado por conta disso, porque ele não estava feliz com toda a fama e o dinheiro. Enfim, há boatos de que na época que tudo isso aconteceu, o Kurt já não estava mais querendo fazer música. Ele não queria mais tocar, ele não queria mais gravar absolutamente nada. E estava planejando sair da indústria da música. E que era uma coisa que a Courtney não gostava nem um pouco. Então, praticamente a carta inteira ele fala sobre isso. E nas últimas linhas dá a entender que ele vai sim cometer suicídio. Mas, infelizmente, não tem nenhuma prova concreta, né? Não é claramente dito que ele iria dar fim à própria vida. E aí, nas últimas linhas da carta, a sua escrita muda completamente. E então, não faz sentido a forma que estava escrita antes para a forma em que a carta é finalizada. Parece que foi escrito por pessoas diferentes. Então, nessa teoria, as pessoas acreditam que essas linhas finais da carta foram escritas por Courtney. E tem até um vídeo que mostra uma pessoa escaneando a carta e pegando letra por letra para formar aquelas frases finais. Só que no tamanho exagerado que fica desproporcional. Mas ainda assim, a letra é parecida com a dele, porque justamente foram recortadas as letras. Eu vou deixar esse vídeo aqui na descrição para vocês encontrarem. E se a gente for parar para pensar, não faz sentido algum. No final, na última parte da carta, a parte mais importante é ele mudar completamente a forma em que estava escrevendo. Além disso, a carta não tinha impressões digitais do Kurt, e nem a arma. Outro fato que sustenta bastante essa teoria. Como eu já contei pra vocês, a Courtney saiu falando por aí que ele tentou suicídio naquele dia, e o próprio Kurt negou este boato, dizendo que era mentira, que ele não tentou suicídio nesse dia, e que os amigos mais próximos dele também disseram que ele não era nem um pouco suicida. Mas ainda assim, ele tinha problemas de depressão com drogas e álcool. Mas ele não era um suicida. Ele nunca nem falou em morte, e que tudo isso aconteceu porque a Courtney saiu falando pra imprensa que ele era suicida. De repente, todo mundo começou a falar sobre isso, como se as pessoas tivessem certeza absoluta de que alguma coisa não estava certa.
Outro fato é que quando encontraram o corpo, ele tinha uma alta dose de heroína no sangue, que eram 3 vezes uma dose letal. Então, para que ele conseguisse fazer isso sozinho, era muito difícil porque ele já não teria mais forças depois da primeira dose. E também não teria forças para puxar o gatilho de uma espingarda virada para o seu queixo. O detetive Tom Great acredita que não foi um suicídio, e sim um homicídio. E ele acredita também que a Courtney está envolvida, porque naqueles 3 dias onde tudo isso aconteceu, ela simplesmente ficou fora de casa. E não foi pra casa em nenhum momento. Mas então, qual seria o motivo pelo que a Courtney mandou matar o próprio marido? O principal motivo nessa teoria é que o Kurt estava planejando pedir um divórcio, e ele também ia modificar seu testamento, que na época da morte dele não estava pronto. Então ele provavelmente iria excluir ela do testamento. Ele iria mudar algumas coisas. Tudo isso, segundo o pai do Kurt, que disse que eles iam sim, ele confirmou que eles iam se divorciar. E que ele também iria mudar o testamento e provavelmente tirar a Courtney dele. Então, dizem que nessa época, como ela sabia que isso era uma possibilidade, ela contratou advogados muito bons, porque ela queria ter certeza de que ela ia conseguir ficar com alguma coisinha dos bens do Kurt. Porque se ele conseguisse mudar o testamento antes do divórcio, ela provavelmente ficaria sem nada. E aí, quando ele morreu, ele não tinha conseguido mudar o testamento, então a Courtney ficou com a maior parte dos bens dele, e também os direitos sobre quase todo o material do Nirvana. Então ela saiu ganhando muito com isso. Muito mesmo. Porque na época, o Kurt estava ganhando muito dinheiro. Ela conseguiu ficar com grande parte dele. Então, basicamente nessa teoria, seria tudo por vingança, porque ela sabia do divórcio e ela não queria ele. Ou talvez ela quisesse, mas não queria sair com as mãos abanando. Então ela contratou uma pessoa para fazer tudo aquilo e planejar a cena para que parecesse suicídio, de modo com que ninguém descobrisse essa questão do dinheiro. O pai dela e o pai do Kurt já comentaram em entrevistas sobre ela ter ficado com muito dinheiro. E aí, na época, ela estava fazendo muito sucesso com a própria banda. Então não é nada comprovado de que ela precisasse do dinheiro, mas dizem que ela adorava coisas luxuosas e seu padrão de vida era bem alto. Pode ser que realmente essa teoria seja válida e que ela talvez tenha feito tudo por dinheiro. Mas o fato também é que os fãs reclamaram muito na época, porque foram programados alguns shows da banda dela antes da morte do Kurt. E depois da morte dele, ela simplesmente não cancelou e foi como se nada tivesse acontecido. Então, naqueles dias que ninguém sabia onde o Kurt estava, e o detetive estava atrás dele, ele chegou a entrar na casa deles 2 vezes, e o detetive simplesmente não encontrou o corpo do Kurt nenhuma dessas vezes. Porque o corpo estava em uma estufa que ficava acima da garagem, e ele simplesmente não sabia da existência desse cômodo, porque a Courtney não contou para ele. Então, se ela contratou esse detetive para procurar pelo Kurt, porque ela não contaria exatamente todos os lugares da casa para que ele pudesse ir lá procurá-lo. Simplesmente não bate. Apesar disso, a Courtney não tentou interferir em momento nenhum na investigação, tanto os dos detetives quanto da polícia. Segundo o próprio Tom Grant, ele foi contratado por ela antes da morte do Kurt, e depois que tudo aconteceu, por vários meses para continuar investigando a sua morte. Também tem um cara que fez um documentário sobre a Courtney Love e o Kurt Cobain, chamado Deuce. Ele disse que ela ofereceu dinheiro para ele matar o Kurt, e que ele recusou. A proposta era de $50 mil, mas ele acabou passando essa oferta para pessoas que poderiam aceitar. Então, tem uma entrevista dele online onde as pessoas falam isso com todas as letras. Eu vou deixar o link na descrição, e poucos dias depois dessa entrevista, ele morreu atropelado por um trem. Não se sabe se foi acidente ou se foi proposital, porque não tinha nenhuma testemunha no local, não tinha absolutamente ninguém. Só acharam o corpo dele lá 3 dias depois da entrevista. Completamente bizarro. Há também quem acredite que a Courtney não tinha nada a ver com o crime e que ela não seria capaz de fazer nada disso, mas que sim, foi homicídio. Tinha uma pessoa que fez tudo isso, então a pessoa injetou a dose letal, coisa que ele não conseguiria fazer sozinho. Fez todas aquelas coisas e montou a cena do crime e tudo mais. É um dos fatores que sustentam isso, porque na carteira do Kurt estava faltando um cartão de crédito que foi usado depois da morte dele. Então tinha uma pessoa que conseguiu pegar o cartão de crédito dele e usar várias vezes depois da morte. Mas o maior problema disso é que não existem outros suspeitos para o caso. Não existem nomes de pessoas a serem investigadas. Mas apesar disso, todas as faltas de evidências apontam para um homicídio, e é quase impossível provar que ninguém mais matou o Cobain. Se você começar a alegar que a nota de suicídio foi falsificada, que ele tenha sido drogado e que a cena do crime tenha sido manipulada, não há quem culpar, não há evidência de um assassinato. Então, por conta disso, para a polícia, o equilíbrio de probabilidades aponta claramente para o suicídio. E é por isso que essa é a versão oficial e mais aceita. A última teoria eu nem ia colocar, mas é aquela básica, né? Como do Michael Jackson, como a do Elvis Presley, que ele teria falsificado, né? Teria
atuado a sua própria morte para continuar vivendo uma vida tranquila, sem fama. E essa teoria ela é bastante sustentada pelo simples fato de que o Kurt odiava a fama. Ele odiava ser famoso, isso é uma coisa que todo mundo sabia. Os fãs que acreditam nessa teoria dizem que o corpo encontrado na casa nunca foi comprovado ser do Kurt. Eles dizem que é apenas uma foto do corpo, e nenhuma impressão digital na arma, nem mesmo na carta, e que a mídia não pôde comparecer ao funeral, o que é de fato verdade. E surgiram algumas fotos na internet. É a mesma coisa do caso do Michael, mas, assim, as coisas claramente foram montadas para fingir que viram em algum lugar, ou pessoas parecidas. Como o Kurt tinha um estilo de se vestir sem igual e inovador para a época, muitas pessoas imitavam o estilo dele, então não é muito difícil você ver alguém parecido com ele. Mas é uma teoria. Eu particularmente não acredito. Pelo menos não nessa, não na do Kurt. Mas tem muita gente que sim acredita que ele está vivo e está bem. Eu vou deixar pra vocês alguns links pra completar esse vídeo aqui na descrição e eu quero saber o que vocês acharam, se foi homicídio ou se foi mesmo suicídio. Qual dessas teorias vocês acham a mais provável? Ou talvez você saiba de alguma que eu não citei. E esse, meus caros amigos, foi o fim de uma das maiores estrelas de todos os tempos. Por hoje, eu fico por aqui. Até o próximo vídeo.